Então, pessoal, o que é capacidade térmica? Na aula anterior, aprendemos o conceito de calor sensível, que é aquele Qzão que a gente viu, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Na aula de hoje, a gente vai aprender o conceito de capacidade térmica. O que é isso? A capacidade térmica, ela indica o quanto a massa, a quantidade de uma substância pode se aquecer ou resfriar. Assim como o próprio nome diz, uma maior capacidade térmica indica a maior capacidade que uma substância, a massa de uma substância, a quantidade de uma substância tem de absorver ou perder calor. Por exemplo, uma massa de pão, uma massa de pizza, você coloca aquele cara coloca aquela pizza lá no forno. Ou seja, vamos supor que aquela pizza tem uma massa de 300 gramas. Então, aquelas 300 gramas de farinha de trigo, com queijo, com tudo, ela tem uma capacidade de absorver o calor do forno. É isso que eu estou falando. Indica a capacidade, a capacidade que uma massa de uma substância tem de absorver, ganhar calor quando ela está esquentando, ou de perder calor, ou de esfriar, quando eu coloco aquela pizza na mesa e deixo ela lá esfriando, tá? É um exemplo. Podemos também dizer que a capacidade térmica indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou perder para que sua temperatura varie de uma unidade. O que é isso? Se a temperatura aumentar 1 grau, aquilo que a gente viu na aula passada, essa substância ela recebeu uma quantidade de calor. Se ela diminuir 1 grau, essa substância perdeu uma certa quantidade de calor. Um exemplo aqui, ó, que eu vou pegar aqui, esse caso aqui, ó. Esse vídeo aqui, vamos ver esse vídeo aqui. Pessoa que vai soldar aqui. Copiar link. Ué, cadê o link disso aqui? Isso aqui tá sem um link. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse vídeo aqui, pessoal. Nesse vídeo aqui, pessoal, this welding rod fits into an electrode holder, which is insulated and allows the operator to safely hold the electrode without danger of receiving an electric shock. The rod can be positioned in the holder in a number of different common pool of molten. As you're welding, can sometimes be very difficult. The trick is welding hoods down. Remember, never look at an arc with the naked eye. O que a gente está vendo? A gente está vendo essas faíscas aqui, ó. Isso aqui é pedaço de ferro. Quando ele coloca isso aqui na solda, está voando o que? Pedaço de ferro, está voando pedaço de eletrodo, esse material de alumínio. Isso aqui é uma temperatura altíssima, às vezes até mais de que 500 graus. Mas por que quando bate na roupa dele, porque quando bate na mão dele, não pega fogo nem queima? Justamente por causa disso, pessoal, por causa da capacidade térmica. A capacidade térmica dele é diferente da capacidade térmica dessas fagulhas aqui, do corpo, do tecido. O que acontece? Quando esse pedacinho de ferro aqui, a alta temperatura voa, quando ele entra em contato com ar, a temperatura dele cai de 500 graus, cai muito rápido para a temperatura ambiente da sala, 20, 15 graus. Se a temperatura cai, a capacidade térmica dela é muito pequena, por isso que ele não se queima. Apesar disso aqui estar muito grande, ele esfria muito rápido quando entra em contato com a roupa, com o ambiente, e por isso que a roupa dele não pega fogo. Apesar disso aqui tudo, com a temperatura muito alta, a capacidade térmica se torna baixa. Ele vai passar pouco calor,
vai transferir pouco calor para a roupa, para a mão dele, para o corpo. Por quê? Porque a temperatura baixou. Se a temperatura baixou, ele vai ter pouca energia para transferir para a mão dele. Por isso que ele não se queima. Isso aqui é um exemplo de capacidade térmica, tá, pessoal? Só para ilustrar. Então, pessoal, tá aqui. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Formulazinha da capacidade térmica. A capacidade térmica é dada por essa expressão aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Tá aqui. Czão, não confunda com o Czinho da fórmula passada, tá? A capacidade térmica é igual à quantidade de calor, tá? Que é calorias, dividido pela variação de temperatura, tá? O ΔT, que é a velha temperatura final, menos a temperatura inicial, tá? Se eu estou dividindo caloria por grau Celsius, a capacidade térmica é caloria por grau Celsius, a unidade, está aqui, ó. Caloria por grau Celsius. É mais comum, mas não é nem eles difícil, eu acho que difícil que eles peçam. Joule por Kelvin, a unidade no SI, tá? Lembrando que Kelvin é aquela escala termométrica que a gente aprendeu no início do ano, tá? Então, caloria por grau Celsius significa a quantidade que eu tenho de energia para transferir para aquela substância para que a temperatura dela aumente de 1 grau ou diminua de 1 grau. É a quantidade de calor, tá? De energia. Tem outra formulazinha muito importante, que é essa aqui, ó, que relaciona a massa da substância. Czão, capacidade térmica, é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância. Não confunda Czão com Czinho, tá? Czão é a capacidade térmica, Czinho é o calor específico, tá? Então, pessoal, aquela história. Para aprender um pouco mais, a gente tem essas aulinhas aqui, ó. Tem uma aulinha para vocês no YouTube, aquele esquema, é só clicar aqui no link que vai abrir uma aulinha para você sobre isso aí, para você não esquecer, tá? Aí aqui tem um experimento também sobre capacidade térmica para vocês assistirem, tá? Explicando. Tá? Historinha do balão a ser aquecido. Deixa eu ver se eu acho ela. Você acha esse exemplo? O balão ele tá cheio d'água, mas ele não vai estourar. Vamos ver aqui, ó. Viu? Demorou a estourar. Aqui ele estava cheio de ar. Vamos ver esse aí com água. Olha lá. Por que que isso aconteceu? Vamos repetir aqui, ó. Balão cheio de ar. Pode falar. Balão cheio de ar. Estourou. Esse aqui tá cheio d'água. Alguém sabe dizer por que que o balão cheio d'água não estourou? Eu, professor. Pode falar. Porque o primeiro que apareceu, o balão cheio de ar,
O fogo foi, queimou o balão e não tinha nada que pudesse absorver a energia, o calor. Aí foi direto No plástico. foi direto no Na balão, borracha, na borracha. Aí abriu o buraquinho e estourou. Aí já Isso. no segundo, não. A água serviu como vamos falar, como um isolante térmico. A água absorveu o calor e resfriou o balão ao mesmo tempo para não estourar. Muito bem, meu filho. Qual é o seu nome? Anthony, Qual a sua turma, Antônio? segundo A. Vai ganhar um pontinho. É isso mesmo que o Antônio falou, galera. Como o balão está cheio d'água, a capacidade térmica, olha lá, a capacidade dele absorver calor, a água, é muito maior do que a borracha do balão. Então o que é que houve? A energia foi passando, é claro que passou calor na borracha do balão, mas a borracha do balão transferiu para a água. Como a água tem grande capacidade de absorver calor, ela pegou toda aquela energia que a borracha do balão estava absorvendo. Por isso que o balão não estourou. Já com outro balão que tem ar aqui dentro, o que é que acontece? O ar, ele aquece rapidinho. No que ele ficou aquecido, ele já derreteu aqui a borracha do balão e o balão estourou. Então, esse aqui tem uma capacidade térmica maior. A água, por ter uma capacidade térmica maior que o ar, que estava dentro do balão anterior, não estourou. Por isso que o balão aqui aguentou. Certo, pessoal? Vamos lá. Mas vamos voltar aqui à nossa aulinha. Agora, pessoal, a gente pode fazer aqui, ó, até uns exercícios, ó. Alguns exercícios aqui, ó. Tem muita teoria. Eles gostam, nessa parte aqui da matéria, trabalhar com teoria. Isso aqui depois a gente vai debater isso aqui. Vamos ver aqui. Esses exercícios resolvidos aqui, pessoal, é tudo para vocês estudarem. Porque são exercícios que já caíram em vestibular, já caíram no Enem. É interessante que vocês estudem. E aqui, ó, tem sempre a solução. Ó. Todos eles têm a solução. Tá? Vamos ver esses aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo. Uma barra de ferro. Então, vamos lá. Vou fazer esse aqui. Ó. Uma barra de ferro absorve 500 calorias. Então, ó, o Q, que é o calor sensível, é a energia que ela está recebendo. Aqueceu a barra de ferro, ela ganhou 500 calorias. E ela é aquecida, ó, de uma temperatura inicial de 20 graus até uma temperatura final de 120 graus. Qual é a capacidade térmica da barra? Então a gente já sabe, ó, que o Czão é o Q dividido por ΔT, tá? A gente só precisa achar o ΔT.
vezes complica. Então vai ser igual a 500 o ΔT não é a temperatura final, que é 120, menos a temperatura inicial, que é 20, é. Então, a capacidade térmica é 500 120 menos 20 é 100, que dá 5 calorias por grau Celsius. Então, isso aqui significa o que, pessoal? Que se eu quiser aquecer essa barra de ferro, se eu quiser aumentar de 1 grau essa barra de ferro, eu tenho o meu fogão, o meu isqueiro, maçarico, seja lá o que for, que estiver aquecendo ela, tem que fornecer essa quantidade de energia, 5 calorias. Enquanto não fornecer 5 calorias, a temperatura dela não aumenta. Quando chegar em 5 calorias, aí ela aumenta. Mesma coisa, se eu quiser abaixar a temperatura dela de 1 grau, enquanto eu não tirar dela 5 calorias, aquela barra de ferro não vai diminuir a temperatura de 1 grau. Certo? Vamos ver esse aqui, ó. Tá, pessoal, tirem um print desse aqui antes que eu esqueça. Todo mundo tirou o print, pessoal? Beleza, vamos lá, vamos fazer o 2. No exercício 2, o que é que ele fala? Um corpo apresenta uma capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius. Então, é o Czão. Ah, não, eu errei. Estou pegando o dado do outro problema. Tá aqui. Calcule o calor específico. Então, Czinho. Tá? De um material que tem capacidade térmica, agora é o Czão. De 10 calorias por grau Celsius. E uma massa de 100 gramas.
Então a gente vai usar a fórmula de capacidade térmica que aparece a massa, essa aqui, ó. Czão é a massa vezes o Czinho. Ele quer saber o Czinho. Então, o Czinho vai ser o Czão dividido por M. Tá aqui. Bem facinho. Então, Czinho é igual ao Czão, que é 10, dividido por 100. Corta e corta. 1 dividido por 10 é 0,1. Unidade de calor específico, caloria por grama por grau Celsius. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver, pode falar. Então, pessoal, aqui, ó, eu estou pedindo calor específico. É o Czinho, não é o Czão. O Czão eu já dei, que é 10, capacidade térmica e a massa, tá? Então agora é só colocar na fórmula. Qual é a fórmula? Capacidade térmica é a massa vezes o Czinho. Para saber o Czinho, a massa desce, é só colocar aqui para baixo. Então, calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Como eu sei a capacidade térmica, que é 10, eu posso dividir pela massa, que é 100, que dá 0,1. Alguma dúvida, pessoal? Então é isso aí. Vai só até 3,5, né?